E nós sabemos que o mundo espiritual, como eu sempre falo, é punk. O mundo espiritual não é brincadeira, não é fácil. O inferno sabe o que significa essa igreja neste lugar, nesse bairro, nessa rua, nessa localização. O inferno sabe do que vai acontecer através dessa igreja, através das nossas vidas. Então, assim, uns dias antes a gente passa mal, e eu acho que uns dias depois a gente continua passando mal. Até que Jesus venha, aí a gente deixa de passar mal, né? Mas sem demora, abram as Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Eu, na verdade, eu estava em dúvida de duas palavras hoje, até que o Senhor confirmou à tardezinha, antes de eu estar vindo para o culto. O filho da viúva da cidade de Naim e o filho da sunamita. Aí, quando o bispo abriu com o filho da viúva da cidade de Naim, eu falei, então eu vou ter que falar do filho da cidade da sunamita. Deus é lindo demais, né? O Senhor sempre confirma nos nossos corações aquilo que Ele quer nos ministrar. Todos encontraram? Livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 16 em diante, nós vamos estar lendo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, e estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus. Ao Monte Carmelo, vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me cobriu e não me manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo, e vai, se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe responde. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei.
Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele nem sinal, nem voz de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Amém? Só até aqui por enquanto. Som. Amém. Está ouvindo bem com isso também? Tá? Eu estava achando que estava dando uns baques, não sei se a minha voz estava muito forte, estava achando meio estranho. Essa é uma palavra que todos nós conhecemos, uma palavra extremamente conhecida de todos nós cristãos. Nós sabemos quem é a sunamita, nós sabemos aqui quem é o profeta, nós sabemos também que esse profeta, ele andava por aquela cidade, e essa mulher, juntamente com seu esposo, eles decidem construir um quartinho na sua casa e coloca ali alguns utensílios, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Se fôssemos ministrar sobre esses 4 elementos, aqui tem muita chave e muitas revelações do céu, mas não é sobre isso que o Senhor quer falar. O tema da minha ministração dessa noite é: quando os joelhos falham. Esse é o tema da palavra dessa noite. E depois que essa mulher, que esse casal, num ato de caridade para com esse profeta, constrói então esse quartinho, essa casa, para que todas as vezes que ele estivesse por aquela região, ele tivesse onde descansar, onde comer, aonde se abrigar. Ele então pergunta para o seu servo, Geazi: ela tem tudo? Ela é rica, ela é bem de vida, falta-lhe alguma coisa? E então Geazi diz: ela não tem filho. E para aquele tempo, para uma mulher não ter filho, era um sinônimo de vergonha. Todos nós sabemos de todo o contexto da história de Israel. E aí então, ele se dirige àquela mulher e diz que dentro de 1 ano, ela vai estar carregando em seus braços um filho. E ela vai e diz assim: ó meu Senhor, como se fosse no dia de hoje, para de brincar com os meus sentimentos. Não brinca com coisa séria, porque eu sou uma mulher estéril. Eu sei que não existe a menor possibilidade de eu gerar um filho, até bem porque já sou de idade avançada. E aquele profeta diz para ela: dentro de 1 ano você vai estar com seu filho nos seus braços. E assim aconteceu, porque tudo que sai da boca de um profeta, quando vem de Deus, se cumpre. E essa profecia na vida dessa mulher sunamita, ela se cumpriu. E aí, quando nós começamos a ler, quando nós começamos a entrar dentro desse contexto, a primeira coisa que eu observei é que o pai, ele sai para trabalhar, e uma criança,
está junto com o pai. Eu comecei a querer entender um pouco mais essa palavra, e o que eu entendi? Uma criança num contexto de um lugar errado e na hora errada e com pessoas erradas. Ah, mas ele estava com o pai. Quando nós lemos aqui essa palavra, nós entendemos perfeitamente o quão esse pai era um pai ausente e irresponsável. A criança grita. Ele sabia que aquele menino era o fruto de uma promessa na vida daquela mulher. Então aquele menino era muito especial para aquela mãe. Quando a criança grita, ai, a minha cabeça, o que um pai faz? Para tudo que está fazendo, para dar atenção à dor do filho. Está doendo onde na sua cabeça? Como que é essa dor na sua cabeça? Qual é a intensidade da dor? Mostra para o pai, mostra para a mãe, põe o dedo, põe a mão no lugar que está a dor. E nós percebemos aqui nessa palavra que esse pai, ele não toma esse tipo de ação. Esse pai, ele não tem esse comportamento. E aí então o que ele diz? Mandou um dos seus agregados, um dos seus funcionários, pegar o filho e levar para a mãe. O que eu e você, como pai, como mãe, faríamos numa situação dessa? Diante de uma dor, diante de uma gravidade, de uma enfermidade de um filho nosso, corre para o hospital. Vamos fazer exame. Dor de cabeça em criança não é brincadeira. Criança, quando reclama de algo, é porque realmente está acontecendo algo. Então, vamos pesquisar. Vamos ver o que está acontecendo, o que é essa dor de cabeça. Não é assim que nós faríamos como os pais? E esse pai aqui, a gente vê que não fez isso. E esse moço, então, pega essa criança e sai do local com aquela criança. Uma outra coisa que eu observei aqui, além da negligência do pai e a sua ausência e falta também de responsabilidade, quando ele manda que um funcionário leve o filho, nos dias de hoje, amados, isso não é diferente. Às vezes, um pai, ele está tão preocupado em trazer o pão, o alimento, a provisão para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, que ele acaba até invertendo algumas coisas. Ele está tão preocupado em achar que trabalhar é só trabalhar, que ele se esquece que ele precisa olhar para outras coisas que ele tem na vida. Por exemplo, para um filho. Então, quando aquele pai não dá atenção, primeiro, uma criança não tinha que estar no campo trabalhando, já está errado. Ah, você é contra a criança trabalhar? Sou. Não estava no lugar certo aquela criança, estava no campo trabalhando. Quando ela se queixa, se reclama de uma dor, de uma doença, de uma enfermidade, ele não dá a menor atenção. Manda um agregado dele, um empregado dele, um funcionário, levar a criança até a sua mãe. Sabe aquela, como se diz assim, a transferência de responsabilidade? Leva para a mãe, isso é papel de mãe, isso é obrigação de mãe, ela que se vire. Não estava com ele o menino? Não estava sob os cuidados, sob a responsabilidade dele? Não estava em casa, estava no campo trabalhando com ele. Então, estava aos cuidados dele. Então, ele como pai, naquele momento, para tudo. Para o que eu estou fazendo e vou socorrer o meu filho. E isso, hoje, não somente hoje, mas sempre, no passado, no presente, no futuro, isso é muito sério. Porque a falta da paternidade de um homem dentro de casa, a ausência de um homem dentro do seu lar, isso traz um impacto profundo e destruidor na formação do caráter dos seus filhos. Isso é grave, isso é sério. Às vezes o pai, ele está presente aqui, ele está aqui,
porém ele está ausente. É como se ele não tivesse presente. Ele não participa de nada. Ele está envolvido somente com a mente dele, com os problemas dele, com os afazeres dele, com o dia a dia dele, com a vida dele, com as coisas dele. E deixa de olhar para uma pessoa, para uma criança, que ele é responsável, que ele trouxe para o mundo, que ele tem o dever, a obrigação de ensinar, de educar, de orientar, de conduzir, de conversar com essa criança, de brincar com essa criança, de fazer coisas simples com essa criança, ensinar a criança os deveres de casa, os afazeres de casa. Então, nos dias de hoje, isso não é diferente. O que mais nós vemos hoje, não só dentro da igreja, mas em todo o campo, são pais que estão presentes de corpo, mas totalmente ausentes na vida dos seus filhos. Totalmente ausentes. Eu me lembro que quando a Cecília, minha caçula, quando nós começamos a ir para a igreja, ela tinha 1 aninho e pouco. E ela cresceu dentro da igreja. Só que todas as vezes que nós íamos para a igreja, eu já li o beabá dentro de casa para ela. Chega lá, senta, quietinha, não conversa, não faz bagunça, não briga, não brinca. Por quê? Nós estamos indo para um lugar santo. Nós estamos indo para um lugar adorar a Deus. Então nós temos que ter reverência. Nós temos que saber nos comportar nesses lugares. E ela ia e ficava quietinha. Quando chegava o momento dela ir para a escola, ela ia de boa para a escola. E hoje, o que nós percebemos? Os pais, quando chegam na igreja, a primeira coisa que eles fazem, tira o celular da bolsa e dá na mão da criança, para a criança ficar quieta. A igreja, o nosso filho, tem que cultuar a Deus com a mesma reverência que nós, os pais, cultuamos. A mãe, quando vem para a igreja com teu filho, é carrinho, é moto, é avião, é uma marmita com tudo dentro para a criança comer, como se não fosse possível a criança ficar 2 horas, que é o máximo de culto, sem se alimentar. Ele vai morrer? Não vai morrer. Ele vai desmaiar? Não vai desmaiar. Alimente o seu filho 10 minutos antes de sair da sua casa. Venha no comer dentro do carro, para que quando chegar na igreja, não precise passar por isso. Nós precisamos educar as nossas crianças. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Eu me lembro até que teve uma vez que ela chegava na igreja, depois de maiorzinha, e se juntava com as gêmeas da pastora, com as outras meninas da igreja, mas era um forfé dentro da igreja, que parecia que a gente não estava dentro de um culto. Parecia mais uma feira, de tanto que tinha criança correndo, brincando, gritando, brincando de pega-pega. Aí um dia eu fui com ela lá para o centro da cidade, na Praça da Sé. Sabe aquela igreja da Sé católica gigante que tem lá? Eu me lembro que ela tinha uma botinha de salto, uma calcinha leg, e ela foi com essa roupa esse dia. E chegou nessa igreja, eu falei para ela, vamos entrar? Tá doida, mãe? Isso aí não é igreja nossa, não. Isso aí é igreja de outras pessoas. A gente não pode entrar nessa igreja. Aí tá cheio de santo. Eu falei, não, vamos entrar. Eu preciso te mostrar algo aí dentro dessa igreja que você ainda não conhece. Quando nós entramos naquela igreja linda, enorme, da Praça da Sé, as pessoas todas sentadas, um silêncio. Aí ela entra naquele saltinho dela. Aí quando ela percebeu, eu falei, ué, por que você está andando na ponta do pé? Eles estão orando por Deus deles. Ah, eles estão orando para os deuses deles? Então quer dizer que aqui você entende que tem que ter respeito e reverência. Mas na nossa igreja, a gente não ora para o nosso Deus também? Por que lá você fica correndo com a Duda, Rafa, não sei quem mais, virando a igreja de ponta cabeça? Ah, porque não é só eu, todo mundo faz, eu faço. E aí eu sentei com ela dentro da igreja e falei, presta atenção, o que é adorar a Deus? Eles não sabem que o Deus deles não está ouvindo. Eles não entendem ainda que o Deus deles, que eles estão pedindo, não
está nem aí para o que eles estão pedindo. Eles acreditam que esse Deus aqui, gigante, essa santa, está vendo eles, está ouvindo eles e vai mover a mão para abençoar eles. Então eles respeitam, eles têm reverência, eles têm educação uns com os outros. Você está vendo gritaria, criança, ó a menininha lá, ó a outra, ó a outra. Todas estão sentadas em reverência. Então, às vezes, nós precisamos tirar os nossos filhos da realidade deles e introduzi-los em outro ambiente para ensinar, para mostrar. Tem mãe, tem pai que fala: meu filho não vai para a igreja porque não para quieto. Eu dou empenho na mãe ou no filho? Fala aí, Marcelo. Na mãe. Quem tem que tomar é a mãe. Quem tem que tomar é o pai. É uma criança. Se eu e você não ensinar, se eu e você não disciplinar, se nós não educarmos, se nós não ministrarmos a vida dos nossos filhos, como que eles vão saber? Como que eles vão aprender? E como que eles vão também entender? Depende de nós. Amém? E continuando aqui, nós percebemos que esse pai, ele era tão distante, mas tão distante da sua família. Olha o que diz no versículo 23. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E como ela responde? Não faz mal. Quer dizer, ele mandou um funcionário levar o filho até a mãe. Aquela mãe, quando encontra com aquele pai, fala: manda um funcionário preparar uma jumenta, preparar um animal, que eu vou fazer uma viagem, eu vou até a igreja, eu vou até onde está o profeta. Qual é a pergunta dele? Viu, como está o nosso filho? Melhorou a cabeça? Precisou dar remédio? Precisa levar em algum lugar para alguém fazer uma reza, orar, dar um remédio para esse nosso filho? Ele perguntou aqui? Nada, absolutamente nada. Então nós percebemos o quanto esse pai era ausente. Não só na vida dos seus filhos, do filho, mas como também na vida da mulher. Porque hoje, graças a Deus aqui nós não somos assim. Eu acho que nem tem pessoas assim. Tem pessoas que se separam, um casal que se separa, homem e mulher que se separam. Com quem ficam os filhos? Com a mulher. Quantas vezes nós ouvimos mulheres falar que elas precisam trabalhar o dia inteiro, passar na escola, deixa a criança, volta da escola, pega a criança, chega, tem que fazer janta, tem que sentar, ensinar essa criança a fazer o dever de casa. E depois essa criança fica doente, ela tem que pedir uma falta no trabalho, acompanhar essa criança no médico, ela tem que participar de reuniões, ela está todos os dias com essa criança, ela dorme sozinha todos os dias com essa criança, enquanto o pai está vivendo a vida dele. Não se lembra nem de ligar para a mulher para saber: e os nossos filhos? O que nós precisamos entender é: separamos de mulher e separamos de homem, mas não existe ex-filho, ex-sogra, ex-nora, ex-cunhada e ex-marido e ex-mulher. Ex-filho, nunca. Enquanto eles estiverem sobre essa terra, são os nossos filhos. E cabe a nós ligarmos para ele. Está longe do seu filho, está longe da sua filha, se separou porque não deu certo, não tem problema. Mas o teu filho continua sendo teu filho. A tua filha continua sendo tua filha. A necessidade dele de um pai ou de uma mãe ainda é maior por conta da ruptura dos dois, por conta da ruptura do casal. Não precisa de falar com a sua mulher nem com o seu marido, mas com a sua filha e com o seu filho, você tem a obrigação de falar. Você tem a obrigação de reservar tempo de qualidade, passar dia, passear, brincar, levar para um lugar especial, ter tempo de qualidade com o seu filho. Sabe por quê? É muito rápido. É muito rápido.
Ontem eu estava vendo as minhas duas netas aqui em cima, Heloísa de 12, Alice de 7. Eu olhava para Heloísa e falava assim: Senhor, para com isso. Cadê minhas crianças? Cadê as meninas? Vovó. Gente, não existe mais. Até hoje o Augusto na mesa, almoçando, ou foi no café da manhã, não lembro. Nós estávamos conversando sobre isso. Sobre como eles se vão para longe de nós. Porque o mundo oferece de tudo. Se você pai, você mãe, você vô, você vó, não criar um ambiente para o seu filho, você vai perder o seu filho. E amanhã, quando ele estiver na droga, na prostituição, nos vícios, no mundo, perdido, um vagabundo, que não trabalha, que não estuda, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, por quê? Houve um impacto que você deixou lá atrás. Uma lacuna foi aberta na emoção, no coração do seu filho ou da sua filha. Amém, amados? E continuando aqui, no versículo 23 eu já falei. No versículo 20, nós lemos o que no versículo 20? Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Essa parte daqui, de toda essa palavra que eu li, essa foi a parte que mais me impactou. O funcionário pega a criança, leva para casa. A palavra do Senhor não diz a que horas isso aconteceu. Pode ser 9 da manhã, pode ter sido às 8, pode ter sido às 10, às 11, 11h30. Porém a palavra deixa claro: ao meio-dia a criança morreu. Mas onde ela estava? Nos joelhos da sua mãe. E foi nessa hora que o Espírito Santo de Deus me ministrou. O que você tem colocado no seu joelho em oração, que você ainda não tem tido a resposta de Deus? Ou que você ainda tem colocado nos seus joelhos em oração diante de Deus, que você presenciou a morte, a falência, a separação, a distância, a frieza, o medo, a não cura que você não recebeu, mas não está aqui no seu joelho? Você não está orando por isso nas madrugadas? Você não tem buscado de Deus na madrugada cura, restauração, libertação, transformação, resgate, e não está acontecendo nada? Só eu que passo por isso? Ou mais alguém aqui passa por isso também? Teve um dia, nos meus encontros com Deus, na viração da madrugada, que eu falei assim para o Senhor. Olha o que eu falei para Deus, irmãos. Senhor, tem um ditado aí no mundo, que quando eu era católica, que a gente dizia assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E eu vou dizer agora, Senhor, quanto mais eu oro, mais capeta aparece, mais luta aparece, mais prova aparece, mais pessoas perturbadas para me perturbar ainda mais aparecem no meu caminho. Por que, Senhor? Se eu estou orando, jejuando, estou buscando, estou pedindo, o Senhor não fala: aquele que bate eu abro. Eu estou aqui, ó. Não abriu ainda por quê? Não é só bater? O Senhor não fala: aquele que pede eu dou. Quando que tem que pedir? O que é pedir para o Senhor? Eu estou pedindo. O Senhor também não fala que aquele que vem a mim não volta de mãos vazias? Eu estou fazendo o que aqui 3 horas da manhã? Eu não estou aqui com o Senhor? Eu não saí da minha cama, deixei a costelinha quentinha lá para vir aqui e ficar sozinha na sala orando? Por que não está vindo a resposta?
Por que não está acontecendo nada, Senhor? Aí então a gente tem que passar uma peroba aqui, ó, para tomar umas boas de uma chicotada do céu, tomar umas boas de uma lapada do céu e ouvir o Senhor falar: persevere. Persevere. Está orando? Ora mais. Está jejuando? Jejua mais. Está lendo a Bíblia? Leia mais. Está batendo? Bate com mais força. Está clamando? Clame mais alto. Está pedindo? Continue a pedir até que eu venha, até que eu dê a resposta. Mas essa mulher que estava com o filho no joelho, ela teve resposta? Não. A resposta dela foi pegar o corpo do seu filho morto. Eu acho lindo a atitude dessa mulher. Hoje, quando eu estava entendendo essa palavra e na dúvida se era ela ou a viúva de Naim, o que Deus iria falar com a gente essa noite? Um louvor o dia inteiro, desde a hora que eu acordei, um louvor aqui dentro de mim. Eu vinha dentro do carro com esse louvor na minha cabeça. É um louvor antigo, um louvor bem antigo. Ele fala assim: em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Quando, eu acho linda essa parte que fala, quando tudo deixares no altar, quando Deus, Ele tiver todo o controle daquilo que eu estou vivendo. O que essa mulher fez? O filho morreu, ela subiu ao quarto do profeta, deitou o menino na cama do profeta, passou a chave na porta. Eu imagino que mulher tem essa mania antiga, jogou a chave aqui, vazou. Deu de cara com o marido, um irresponsável, um negligente, um frio. Vai procurar o profeta para quê? Vai procurar o profeta para quê? Se hoje não é dia disso, hoje não é dia daquilo. Quer o que com o profeta agora? Nem perguntou da criança. Ela respondeu: não faz mal, porque a responsável aqui sou eu e não você. Quem ora aqui sou eu e não você. Quem levanta de madrugada aqui sou eu e nem você. Quem paga preço no mundo espiritual sou eu e não é você. E aquela mulher, ela sobe naquele animal e ela vai. Gente, eu fico pensando, que controle de Deus é esse na vida dessa mulher? Imagina você, tá o seu filho morto. Você consegue imaginar, Carol? O desespero que você não ia estar? Já te ligar para o marido, para a avó, para o pastor, para a pastora, para meio mundo, para dar informação: ora pelo meu filho, não sei o que pelo meu filho. Aquela mulher não, colocou na cama do profeta, descansa. Porque quando Deus diz: ainda que está morto, viverá. Descansa na cama do profeta, meu filho, que eu vou atrás de quem pode resolver. Não vou ligar para circo de oração, não vou perturbar pastor, não vou perturbar pastora, não vou importunar ninguém. Eu vou na fonte. Deixou o filho dela lá. Olha o domínio próprio dessa mulher. Olha o controle emocional que essa mulher tem. Diante do marido, pai do filho,
Ela tinha uma frieza tão grande que ela não entregou para ele o que ela ia fazer. Ela simplesmente, você vai resolver? Não, então tchau. Então sai da frente que eu vou procurar quem vai resolver. E ela vai pelo caminho em cima daquele animal. Olá, dona Ana Sulamita, como é que a senhora está? Tudo vai bem. Com o filho morto? Como que você estaria? Chorando, chorando. Deus, o Senhor não existe mesmo. Eu orei tanto, Senhor. Eu pedi tanto, Senhor. Eu até jejuei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E olha só a situação que eu estou. Cadê o Senhor nessa situação? O Senhor não é Deus. Duvido que o Senhor pode fazer um milagre agora. Se o Senhor não fez antes, vai fazer agora por quê? Ela fez isso? Não. Domínio próprio, mansidão, temperança, controle, sabedoria, discernimento. Ia adiantar ela ficar se descabelando? Ia viver o filho dela? Não. Mas ela foi na fonte. Tudo bem, dona Sulamita? Tudo vai bem. O filho está morto. Está ficando gelado lá em cima da cama do profeta. E ela vai. Só para essa mula quando eu te mandar. Mas enquanto as pessoas estiverem falando comigo, eu estou dizendo que tudo vai bem. Amados, as amadinhas dos grupos de mulheres que eu tenho, que me conhecem, elas sabem que quando eu falo, pastora, está tudo bem? Tudo vai bem. A casa está desabando. Então quando eu falo, tudo vai bem, está tudo desmoronando. Não tem nada bem. Agora, se você falar, pastora, está tudo bem, graças a Deus. Não está tão bem, mas não está tão ruim. Mas o dia que você ouvir eu dizer, tudo vai bem, dobre esse joelho e ora por mim e fala, não está nada bem com a pastora. Ela está passando por luta, por problemas, por uma coisa muito grave, porque eu já sei que quando ela diz, tudo vai bem, é porque não está bem. A mesma coisa. As minhas filhas, eu nunca fui uma pessoa dentro de casa, mesmo quando eu não era cristã, de falar palavrão. Só que quando eu falava um palavrão dentro de casa, todo mundo, piano. Principalmente a Cecília. Então, quando eu falava ribimboca da parafuseta, a mãe estava, ó, tá explodindo de nervoso. Não faz bagunça, não faz barulho. Ela passou pano, se ela nem pensa em passar por ali. Então as pessoas nos conhecem, os nossos filhos, o nosso cônjuge nos conhece. Até quando eu trabalhava no Banco Itaú, quando eu atendia, Fininvest, bom dia! Os clientes, nossa, o dia vai ser bom, realmente. E quando eu atendia a minha ligação, Fininvest, Rosângela, bom dia. Nossa, Rosângela, aconteceu alguma coisa? Então, assim, não só a nossa postura. Quem nos conhece só de ouvir. O nosso marido, é ou não é, as casadas? Quando ele chega do trabalho, o jeito que ele anda, eu sei. O jeito que ele bate o portãozinho lá depois que ele passa do petróleo do nosso cachorro, eu sei. Quando eu olho para ele, sem ele abrir a boca, eu sei. Por quê? Porque a gente sinaliza com a nossa expressão. E as pessoas íntimas, as pessoas próximas a nós, elas reconhecem os nossos sinais. Quando ele está bem, que não está com tanto problema, que problema tem todo dia, mas quando tudo vai bem, ele chegou e eu olhei e falei, ufa, graças a Deus. Eu sei que não está um mar de rosa, mas também não está tão ruim, né? Por quê? Porque as pessoas que estão próximas a nós, elas sabem com quem ela está convivendo. A pastora não precisa do pastor falar rimiboca da parafuseta para ela saber que ele está uma pilha de dentro. Só dessa pálpebra dele está assim, ó.
Ela já fala, a pressão está até subindo já. É assim, porque nós somos assim. E essa mulher, com um filho morto, ela nos dá uma lição de vida tão sobrenatural, que eu lendo essa palavra, eu fiquei encantada com isso. Eu falei, meu Deus, quão longe de ser essa mulher eu estou. Como está a minha confiança no Deus que eu sirvo? Como é a minha fé tão miserável diante da fé dessa mulher? Que atitude que essa mulher teve de nobreza, que mulher nobre, que mulher exemplar, que mulher digna de ser elogiada, que mulher digna de você falar, que mulher de Deus é essa? Que diante da morte do filho, onde ela tinha todo o direito de dar um soco na cara do marido, seu irresponsável, a criança passou mal lá, você manda um funcionário me trazer. Onde você está com a cabeça? Você tinha que pegar ele e levar direto para um socorro, mas você preferiu ficar lá trabalhando. O seu dinheiro vai ressuscitar o nosso filho? O seu trabalho vai fazer alguma coisa pelo nosso filho agora? Não. Mas ela fez isso? Ela nem disse que ele estava morto. Ela nem disse. Prepara um animal que eu vou resolver um problema que você, que homem nenhum nessa terra pode resolver. Mas como aquela mulher de Naim, que vinha uma multidão junto com o fúnebre, com o corpo, de um outro lado vinha uma outra multidão entrando, uma multidão chorona saindo e uma multidão festejando, celebrando, vinha entrando. E no meio daquela entrada, daquele percurso, aquele caixão passa por alguém. Jesus está passando com a multidão de um lado e o cortejo fúnebre passando de outro. E Jesus, ele olha para uma única pessoa. Ele não olhou para o caixão. Ele olhou para o coração daquela mulher. Ele olhou para o coração daquela mulher. E eu fico assim pensando às vezes, mas Jesus, você também faz umas perguntas tão sem cabimento. Como é que uma mulher que está no velório de um filho, o Senhor olha e fala, por que chora? Por que chora? É tão óbvio porque ela chora. Por que ele tem que perguntar por que chora? Não está vendo? Está chorando porque está morto o menino lá? E Jesus pergunta, por que choras? Eu cheguei. Acabaram-se os seus problemas, Carol. Eu cheguei na sua vida. Eu cheguei na sua história. Para de chorar. Não precisa mais chorar. A mesma coisa foi com essa mulher. Quando essa mulher, então, ela chega no profeta, o que ela faz? Se jogou nos pés do profeta. Ela começou a derramar a alma diante dos pés daquele homem. Aí então, o perturbado de Geazi vai arrancar ela. Para de perturbar o meu mestre. A alma dela está profundamente machucada. Deixa ela. Derrama. O que Deus está nos dizendo nesse momento? Você pode chorar pelo seu problema diante de Deus. Você pode sentir a sua dor quando você não tem uma resposta como você queria diante de Deus. Desde que você esteja aos pés dele. Desde que você esteja chorando para ele. Não é para o marido, não é para a mulher, não é para o pastor, não é para a irmã, não é para a sogra, não é para a mãe. É para ele. Ele é a pessoa certa. Ele ouve, ainda que às vezes a gente fala coisas absurdas, principalmente eu, que às vezes eu falo umas coisas para ele e falo, não ouve. Eu espero que nessa hora esteja uma pessoa mais precisando do que eu, passando por aí na madrugada orando, e o Senhor tem que ouvir ela e não ouvir o que eu acabei de falar. Porque o que eu falei aqui agora foi um absurdo. Porque eu sou assim, eu sou espontânea. Eu
Adianta eu ser cínica com o Senhor? Se o Senhor fala que, se nem saiu da minha boca, o Senhor já sabe o que eu estou falando? Então já vou falar logo, que assim os capitão ouvem também tudo, entendeu? E quando a coisa boa acontecer, eu falei, eles ouviram e viu que o Senhor é Deus na minha vida. Viu que o Senhor vai fazer na minha vida. Então eu falo. Então, amados, os nossos joelhos nunca falham. Eu intitulei, e quando os nossos joelhos falham? O meu joelho falha? Não. Ainda que eu receba não. Sabe por quê? Porque Deus não dá para quem Ele está aperfeiçoando. Deus não faz nada na vida de quem Ele está moldando o caráter, forjando o caráter. O não de Deus, quando Ele te fala não é para sempre. Entenda isso. Não é porque Ele falou não, acabou. Não. O não dele é assim, não agora. Calma, confia, descansa, espera, só mais um pouquinho. Você já falou? Já falou? Já ouvi, já está registrado aqui no livro, aqui no céu. Eu já sei do que você precisa, porém, ainda não é o momento. Ainda não é a hora. Aí você fala, eu estou orando, estou pedindo, estou jejuando, e não acontece, por quê? Por seu bem. Porque às vezes, se o Senhor te atender agora, se o Senhor fizer para você agora, você vai se perder. Vai dar tudo errado para você. E eu, quando eu converso com Deus, eu falo para Ele, Senhor, eu quero muito, 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 muito. Mas desde que esteja na tua boa, agradável e perfeita vontade. Porque na permissiva não caio nunca mais. Sabe aquela coisa de você querer, e Deus fala, vou dar um exemplo aqui da Marcela. Marcela arrumou um namorado, quer casar, mas não é o que Deus tem. O bispo fala, Marcela, vigia, não é o que Deus quer, mas ele é tão lindo, ele é tão fofo, ele é tão meio, ele tem um cheiro tão bom, ele é isso, ele é aquilo. Aí o bispo fala, quem vai ver com ele é você, não sou eu. E ele sabe, não é esse. Aí quando chega lá na frente, Marcela começa, pai, ele parece um ogro, aquele homem que era tão meigo, tão carinhoso, de repente se revelou. Ele não se revelou, Marcela. Ele já era um ogro. Ele só estava querendo te conquistar. Era o que seu pai queria, era o que Deus tinha? Não. Mas deixa eu tomar uma chapuletada para aprender. Essa é a vontade permissiva de Deus. Você quer? Não tenho isso para você. O que eu tenho é muito melhor. Não chegou ao seu ouvido, não desceu no teu coração, seus olhos não viram, você não tem ideia do que eu tenho. Mas você quer essa merrequinha aqui? Você quer esse pouquinho? Toma. Só que amanhã, ai de você de vir falar, Senhor, deu tudo errado, Senhor. Não é bem assim, Senhor. Permissiva. Essa é a vontade permissiva. Então eu, quando eu falo com Deus, eu falo assim, Senhor, eu sei que esperar vai ser osso, vai ser punk, não vai ser fácil esperar, mas eu vou ser forte, porque o teu Espírito vai me ajudar. O Senhor vai ser a minha força. Me dá estratégias para esse tempo, para esse processo de esperar alcançar isso que eu quero, para viver o teu propósito, eu consiga ser forte, eu consiga ser corajosa, que o Senhor vai abrindo outras situações, para eu ir me movendo no meio dessas situações, até que eu chegue lá, na tua boa, agradável e perfeita vontade. Mas não deixe o meu coração, porque pensa num troço enganoso e mentiroso. Deus sabe do meu coração. Mentiroso, falso e enganoso. Ai de você de ficar ouvindo. Siga o teu coração, Marcela. Você vai se lascar, minha filha. Não siga, não. E essas amigas que falam, viva a sua vida.
siga o teu coração. Não é bem assim, porque a própria palavra diz: enganoso e triste o homem ou a mulher que se deixa ser guiado por ele. Ouve a voz do Espírito de Deus te ministrando. Ouve a direção que vem do alto do céu te ministrando. É difícil ouvir? Para muitos sim, para outros mais ou menos, para outros já é mais fácil. Então, se está difícil ou se está mais ou menos, se achegue, como aquela mulher fez. Aí então, Elias, ele pega, manda o funcionário dele, Geazi, ele fala: toma o meu bordão, toma a minha capa, chega lá no menino, joga a capa no menino, está tudo resolvido. Chegou lá Geazi, fez com o bordão, tudo que ele falou, colocou a capa sobre o menino, nada. Ele volta correndo, porque ele ainda estava indo com a mulher, com a sunamita, ainda estava indo de caminho. Ó mestre, eu fiz tudinho que o senhor falou, mas não aconteceu nada. Dá para você imaginar a agonia que ficou o coração daquela mulher? Aí ele vira para aquela mulher e fala: descansa, eu nunca te deixarei. Olha que coisa linda, gente. Calma, não resolveu ainda, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho o controle da situação nas minhas mãos. E aí ele vai, chega na casa daquela mulher, entra no quarto, fecha a porta, ele ora, ainda não aconteceu. Ele continua orando, ele coloca o corpo dele sobre o corpo daquela criança, rosto com rosto, peito com peito, barriga com barriga, perna com perna, em cima daquela criança. Aí então ele começa a sentir pelas narinas da criança um azinho saindo sobre o rosto dele. A vida de novo entrando dentro daquela criança. A vida voltando para dentro daquela criança. E aí então, aquela criança, a palavra fala que acho que ela deu 7 espirros. Espirra como uma confirmação do fôlego de vida de novo, da vida de Deus de novo dentro daquela criança. Aí então ele abre a porta, pega o menino e fala: toma o teu filho, toma o teu milagre, toma a tua promessa. Os seus joelhos nunca falharam. O seu joelho foi só a ferramenta que eu usei para te experimentar, para te conhecer, para te moldar, para te forjar, para que você provasse quem você é na minha presença e o Deus que eu sou na sua vida. Não é que o seu joelho não funciona, não é que a sua oração não é ouvida ou não respondida. Foi só o meu processo para forjar e para moldar o seu caráter. Mas eu estou te dando de novo a vida. Eu estou te dando de novo aquilo que você pensou que tinha perdido. Eu estou te devolvendo muito maior e muito melhor aquilo que te foi roubado, aquilo que você acha que eu não estou vendo, que eu não estou ouvindo, que eu não estou dando importância. Eu só estava preparando o teu coração. Eu só estava fazendo com que você conhecesse a fé que você tem em mim, para que você possa experimentar o poder que eu tenho. E esse poder, ele se aperfeiçoa justamente na minha e na sua fraqueza. Porque é na fraqueza do nosso ser que Deus, ele manifesta a grandeza do poder dele. Então eu não sei pelo que você tem orado, eu não tenho a menor ideia. Talvez você fala: tenho orado tanto, tanto, tanto e não tem acontecido nada. São tantos anos pedindo por isso e não tem acontecido nada. Calma. Jesus, ele disse: mulher, por que você chora? Não precisa mais chorar. Cheguei na casa, cheguei no problema, cheguei na situação, cheguei na doença, cheguei nas brigas do casamento falido. Cheguei, eu estou aqui.
E se você me dá de novo, se você colocar de novo no meu altar, eu vou te restituir, eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te transformar, eu vou fazer tudo novo de novo. Amém? Essa é a palavra. Eu quero pedir para que você curve sua cabeça, que nós vamos orar em nome de Jesus. Pode ficar sentadinhos mesmo. Jesus, eis aqui, Pai, diante do teu altar nessa noite, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, e eu posso dizer, Senhor, que eles estão nesse exato momento em fervente oração. Oh Deus, eu te peço, Pai, sonda os nossos corações nesse exato momento, Senhor. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau. E se o Senhor encontrar algo nesse exato momento, Senhor, que não te agrada, nós te damos total liberdade, Senhor. Arranca de nós. Endireita, Senhor, as nossas veredas, Pai, para que nós possamos, ó Deus, andarmos alinhados contigo novamente. Andarmos na tua luz, na tua verdade, Senhor, nos teus caminhos, nas tuas leis, nos teus estatutos, Pai. Mas eu te peço, Senhor Jesus, em especial, Pai, a oração, Senhor, que o teu povo nessa noite, Deus, está derramando nos seus pés, Senhor. Como que está a nossa alma neste momento, Senhor? Alguns estão com a sua alma, Pai, cansada, abatida, triste, desanimada, até mesmo pensando que não tem mais saída, que não tem como reverter mais algumas situações. Mas não existe nada, Senhor, pior, Pai, do que a morte. E nós lemos nessa noite, Pai, 2 textos, Senhor, de 2 pessoas, Pai, de 2 filhos, Pai, de 2 jovens que já estavam mortos. E o Senhor Jesus teve o poder de ressuscitar, de trazer vida de novo. Então, Jesus, o que é o meu problema diante do Senhor que ressuscita mortos? Esse problema é nada, Jesus. O que é, Jesus? A situação financeira, Pai, a nossa saúde que às vezes possa estar debilitada, Senhor, diante de um Deus que ressuscita mortos. Qualquer problema é nada, Senhor. Por isso, Jesus, eu te peço, nos ajude a confiarmos novamente em Ti. Aumenta, Jesus, a nossa humilde fé. Nos faz, Jesus, perseverantes de novo, Senhor. Nos auxilia, Jesus, porque essa nossa caminhada, ela é muito difícil de seguir. Não é fácil sermos humanos nesse mundo caído, nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo doente, contaminado, cheio de problemas. Não é fácil, Jesus. Mas se o Senhor está conosco, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aonde nós estamos alicerçados, Pai. Aonde nós estamos enraizados, Senhor. Venha o que vier, Senhor. A nossa fé, Pai, não irá, Senhor, desfalecer. Porque, Senhor, a Tua palavra diz: não andamos pelo que estamos vendo. Pode estar tudo um caos.
Pode estar tudo destruído, Senhor, mas não é isso que nos move. Não são as circunstâncias que nos movem, Pai. Os que nos movem, Senhor, é saber que nós somos os teus filhos e filhos amados. E que como filhos que somos, Pai, nós somos também os teus herdeiros. E que tudo que Jesus conquistou por nós, naquela cruz do Calvário, é direito nosso, é nossa herança. E que no seu tempo, Pai, o Senhor irá fazer infinitamente mais sobre todas as áreas de nossas vidas. Eu te peço em especial, Jesus, ajuda o meu irmão que está fraco nessa caminhada. Ajuda a minha irmã que está fraca nessa caminhada. Renova de novo, Jesus, as forças deles. Enche eles de novo de alegria, Jesus. Traz de volta tudo aquilo que foi roubado, os sonhos que foram perdidos, Pai, os planos, os projetos, Senhor. Restitui eles de novo, Pai. Auxilia os teus filhos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, porque em Ti, somente em Ti, Pai de amor, é que nós cremos. E as nossas vidas, Pai, estão entregues no Teu altar. E nós estamos dizendo a você, Satanás, e aos seus demônios: nós cremos em um Deus que nos ama de tal maneira que veio a este mundo em pessoa para declarar o quanto somos amados dele, o quanto somos preciosos dele. E ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós não estamos sozinhos nessa jornada. O teu Espírito, ó Deus, habita em nós e ele nos consola, nos conforta, nos exorta e nos direciona. E por conta dele nós estamos de pé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é a palavra. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. E eu agradeço.